Salve galera do Híbridos, é o Vander. Salve galera, é o Marcos. Hoje a gente vai estar falando aqui de alimentos que a gente evita ao máximo de comer. Então esses alimentos a gente nunca ou quase nunca vai consumir eles, porque eles são muito lixos na nossa opinião. Não vale a pena você realmente colocar isso no seu corpo, entendeu? Então existem outras opções se você quiser, sei lá, fazer um cheat meal aí, um dia de lixo, bem melhores e até mais gostosos do que esses alimentos na nossa opinião. Enfim, não se deve colocar eles na boca. Até porque a gente conta calorias, mas por mais que a gente conte calorias, às vezes não vale a pena você ocupar suas calorias, né? Ocupar com esse tipo de alimento, porque ele realmente faz muito mal, tem gordura trans, seja açúcar. A gente vai dizer aqui um pouquinho mais sobre eles. Bom, então antes de começar logo aqui, a gente anotou ali no quadro aqui os alimentos que a gente lembrou que a gente não come de jeito nenhum, então a gente vai começar. O primeiro deles é o miojo. Miojo, se você... Bom, como a gente sempre olha tabela nutricional, ingredientes, é até bom falar isso. Uma das coisas que a gente sempre vê se o alimento é muito ruim é a quantidade de gordura e açúcar que ele tem e de proteína. Então geralmente o alimento que ele é muito pobre em valor nutricional, geralmente ele vai ter uma quantidade zero ou quase zero de proteína, e ele vai ter uma quantidade alta de açúcar ou de gordura, ou às vezes os dois. Gordura geralmente tem. E os ingredientes, você vai ver que os ingredientes dele, ou ele vai começar o ingrediente já com alguma porcaria, tipo açúcar, ou ele vai ter uma tabela desse tamanho assim de ingredientes. Isso significa que vai ter um monte de substância química ali. Aquele alimento, ele não é um alimento, eles são fórmulas químicas, ele não é nenhum alimento real, ele é criado. Então no caso do miojo, ele é pré-frito também, ele tem muita gordura. Se você olhar, acho que, se eu não me engano, tem 15 gramas de gordura em um pacotinho de miojo que você come em 5 minutos. Então realmente é um alimento que eu não como de jeito nenhum. Tem alguma coisa? É até interessante falar que, por exemplo, se você come ele puro, você não vai sentir nenhum tipo de saciedade, e também não é nem gostoso, porque ele não vai ter o tempero e tal. Agora, se você pegar o saquinho do tempero dele, lotado de sódio, ele ultrapassa a quantidade de sódio que você precisa no dia inteiro. 1 grama, é né? muito sódio. Muita coisa. E sem falar que ele também tem glutamato de sódio, que ele é uma substância que faz o seu cérebro sentir saciedade. Quando você come só o miojo sem o tempero, você não sente nenhum tipo de saciedade. Você coloca o tempero, você vai sentir que você está estufado, como se você tivesse feito uma refeição completa. Passa meia hora, você já está com fome de novo. Então você se entupiu de gordura, se entupiu de sódio, se entupiu desse monte de porcaria que tem no miojo. Passa meia hora, você já está com fome de novo, querendo comer alguma outra coisa. Então, miojo desde que eu comecei a treinar, eu nunca mais comi miojo. Eu tinha mania de comer. Todo mundo acha, principalmente porque é barato e fácil, é gostoso. Você vai lá, até quando a gente era criança, a gente comia puro, lembra? Puro, nossa. A gente pegava o temperinho. Jogava tempero nele duro e comia, como se fosse uma bolacha. Que delícia, tá ligado? Nossa, mas não é. Segundo alimento que a gente anotou aqui, sorvete. Sorvete também é um alimento que não é um alimento, a não ser aqueles sorvetes que tem por aí agora natural, né? Sim, falando mais dos sorvetes desses comuns de mercado. Sim, sorvetes que, bom, é uma delícia. As marcas sabem que o negócio é uma porcaria, então a gente porque não tá tem aqueles sorvetes, né, que é a fruta batida mesmo, com gelo. Sim, que é um negócio, aí já é fruta aqueles mesmo. frozen, tem uns gelato, assim, que é um pouquinho mais natural. Não tem tanto conservante e gordura trans quanto o sorvete de mercado. Mas esse sorvete de mercado é basicamente isso que a gente tá falando, né? Então é gordura hidrogenada. Muita gordura hidrogenada, muito açúcar. Muito açúcar e pobre em fibra e proteína. Exato. Então geralmente essas são as características de um alimento porcaria. Você até comentou na questão do miojo. E geralmente eles são muito prazerosos, ele libera muita dopamina no seu cérebro, muita endorfina, muito prazer. Por isso que você quer consumir, entendeu? Você vicia nesses carboidratos. Quando você está entediado, qual que é a vontade que você tem de comer? Comer carboidrato, comer coisas que realmente dão prazer para você se distrair naquele momento, para você se sentir bem, entendeu? Mas não compensa. Assim, acho que se você está reunido com a sua família, um fim de semana, alguma coisa que você quer comer, você pode incluir nos seus macros, claro. Mas é um negócio que a gente tenta ao máximo evitar. Eu, por exemplo, faz muito tempo que eu não como sorvete. Eu acho que tem opções que são tão gostosas quanto e muito melhores nutricionalmente falando, né?
Então, terceiro alimento que a gente colocou, congelados, lasanha, pizza, isso não precisava nem falar, né, de tão óbvio que é, né? Lasanha, pizza, aqueles hambúrgueres congelados. Tipo, são tudo alimento também com muito conservante, o sódio lá em cima. Pra conservar também. Por mais que esses em particular até tenham um pouco mais de proteína, porque sempre vai ter uma carne, um frango, alguma coisa. Mas a quantidade de gordura, de química... Prefira fazer os alimentos. Exatamente. Se você for comer porcaria. Que nem a gente come muito hambúrguer. Muitos finais de semana a gente come hambúrguer, mas a gente faz nossos hambúrgueres. A gente sabe o que a gente está colocando lá, a gente sabe a carne que a gente está usando, a gente sabe o queijo que a gente está usando, a gente sabe a quantidade de cada macro que vai ter. Você pode até usar uma carne mais gordurosa, tipo acém, esse tipo de carne assim. Por mais que também, se você quiser fazer seu dia do lixo e for passar das calorias, tudo bem. Ou se você for encaixar nos macros também, melhor ainda. Mas é muito mais saudável e gostoso também você fazer seu próprio hambúrguer, né? Tipo, eu normalmente gosto de fazer com patinho, porque tem pouca gordura, então eu consigo encaixar nos meus macros. Às vezes eu até passo um pouquinho. Sim, nossa, tô mas viciado é muito em patinho. bom. Tô viciado em carne vermelha ultimamente. Aí você compara um hambúrguer desse que você faz com um hambúrguer congelado, esses de mercado, né? Tipo, muito Nossa, melhor então nutricionalmente falando por e isso, de sabor. por isso que esses hambúrgueres, por exemplo, até um negócio legal, se você for comer, sei lá, na rua e você quer comer, sei lá, um fast food, prefira, se você for comer, se você for ver o valor não é tão diferente, vai naqueles artesanais, né? Sim. Que é um hambúrguer mais caseiro. Claro que vai ter gordura nos molhos que eles vão fazer tudo, mas a carne vai ser de verdade, vai ser uma carne bem melhor. Não é lotado de conservante, tá ligado? Não é lotado de conservante, igual esses fast food, a diferença é muito nítida, né? O pão, enfim, tudo isso é muito mais natural. Você ir tá na moda, né? Esses lugares de hambúrguer artesanal, que eu particularmente adoro também. O próximo alimento é margarina. Eu inclusive fiz um vídeo, né, da minha dieta, o dia inteiro de dieta, acho que deve ter 1 mês, 2 meses. E eu usava bastante margarina até um tempinho atrás. Eu cortei completamente, faz esses 2 meses mais ou menos, e eu senti já uma diferença absurda, principalmente na questão de estética, Gordura visceral. Gordura visceral ou a gordura abdominal, assim. Porque a margarina ela é uma gordura trans, que além de já ser uma gordura ruim, você ainda vai e esquenta ela, se você for usar na frigideira para fritar alguma coisa, né? Você piora o alimento, se você for fritar um frango, alguma coisa assim. Então, você vai deixar ele um tipo de gordura pior ainda se você esquentar. E vai deixar seu alimento mais gorduroso. Então, e é um alimento que não existe também. Isso. São fórmulas também. Pura química, Então, assim, a gente quer aqui também dar opções pra você. Não só falar que isso é ruim. E aí, o que eu vou usar? Bom, se você for comer, sei lá, com pão, ou usar pra grelhar alguma coisa, igual ele fazia, ou fritar, usa manteiga, que é um laticínio mesmo. Pelo menos é mais natural. É bem mais saudável, vai ser uma gordura mais saudável. Se você for olhar os ingredientes de uma margarina, como eu falei, vai ser uma tabela desse tamanho assim, cheia de químicos. Se você for olhar o ingrediente numa manteiga, creme de leite lá, são 2 ou 3 ingredientes no máximo. Então é mais natural. Tenha o costume de olhar assim os ingredientes do alimento. Então assim, aí você fala, não, mas manteiga é muito mais caro. Então, mas depende. Por exemplo, eu uso manteiga para grelhar minhas coisas. E aí eu coloco tipo 5 gramas, então você compra uma manteiga de 200 gramas, vai durar bastante, entendeu? Então às vezes compensa. E pra passar no pão essas coisas eu não uso, ou raramente eu uso mais pasta de amendoim mesmo. Então o próximo ingrediente é o açúcar. Ele faz parte da alimentação da maioria das pessoas, seja para colocar no café, para colocar no suco, para colocar no bolo também. Inclusive esses cafés aqui estão sem açúcar. Acostume seu paladar a gostar das coisas no sabor que elas realmente têm, entendeu? Assim, você não precisa cortar de uma vez. Você pode usar adoçante primeiro, né? Usar adoçante ou diminuir a quantidade pelo menos. Ou se você quer usar açúcar e diminuir a quantidade, usa o mascavo. Vai acostumando, não, mas é amarguinho, não sei o que, vai acostumando seu paladar, daqui a pouco você não vai achar mais amargo as coisas, entendeu? Um exemplo comigo, eu cortei o açúcar quando eu era adolescente, tava gordinho, falei, vou começar a usar esse adoçante. Comecei a usar o pior adoçante de todos lá, aquele de cozinha normal, sacarina, mas meu avô tinha aqui, o que ele tinha, eu ficava usando, e aí eu achava muito ruim no começo, eu achava um gosto muito esquisito, sabe? Aí hoje se eu for usar eu também vou achar esquisito. Mas eu acostumei, deu tipo 2 semanas usando, eu acostumei, achava ele muito parecido com açúcar. Achava a mesma coisa assim o sabor. Você vê como o paladar acostuma. Depois comecei a gostar muito de café, tirei.
Aí eu tomo expresso hoje, me dá um expresso duplo sem açúcar que eu amo. A pessoa fala, nossa, você não vai pôr açúcar? Não vou. E vou achar gostoso assim. Vou gostar do sabor verdadeiro. E até se você, por exemplo, às vezes minha mãe faz café lá em casa, ela coloca só um pouquinho de açúcar, ela coloca bem pouco mesmo. Aí eu vou seco tomar o café, achando que tá puro, né? Eu dou uma goladinha, você já sente, tipo, muito doce. Então, tipo, você acostuma tanto depois que você fica sem açúcar, que qualquer quantidade mínima, você já acha aquilo, tipo, muito doce. Tipo, você não quer nem mais saber disso. Tipo, você vai tomar um café, você tá acostumado a tomar sem açúcar, quando você coloca um pouquinho, você já sente, você já perde aquele sabor do café. Você sente, tipo, um sabor de, sei lá, de caramelo. Não é mais café, é verdade. Tipo, você sente outro sabor completamente diferente. Então, não só como no café, como em suco. Por exemplo, sucos de fruta. A fruta já é doce geralmente. Então, ou se ela é azeda, você quer sentir o azedo dela. Você quer sentir o sabor do dela. Mas o café é amargo. Mas o café é pra ser amargo. Sim. Esse é o sabor do café. Esse é o sabor do café. É muito verdade isso. O que é ácido é pra ser ácido, o que é amargo é pra ser amargo, o que é doce é pra ser doce. Então, você colocar doce em tudo, querer tudo... Precisa sentir o prazer do açúcar em tudo, entendeu? Isso não é normal, você tem que ter ciência disso, entendeu? Tem que ter ciência que você tem que sentir o sabor de verdade dos alimentos. Então, galera, vamos pro próximo e último alimento que a gente vai falar. Óleo vegetal. Então, agora falando dos óleos vegetais, não só o óleo de soja, que muita gente, ao contrário do que as pessoas pensam, se você trocar óleo de soja por óleo de girassol, óleo de canola, você vai estar trocando por um óleo mais saudável. Mas não, qualquer tipo desses óleos de mercado, ele faz mal para sua saúde. Ainda mais se você esquenta, cada vez que você... Ainda mais isso. Cada vez que você reutiliza o óleo para fritar, você está pondo mais... fazendo com que ele sofra um processo que ele fique mais hidrogenado ainda. Então você vai estar cada vez piorando o óleo. E você vai estar consumindo o alimento com aquele tanto de gordura e de gordura trans junto. Então você pode sempre usar um azeite normal ou uma manteiga para grelhar os alimentos. Ou grelhar, enfim, de outra forma, fazer na grelha mesmo, entendeu? Sem óleo. Então tem outras opções para fazer que fica gostoso também. Não o azeite extra virgem, que ele não pode esquentar. Usa o azeite comum ou manteiga, um pouquinho de manteiga. A questão do azeite extra virgem é interessante comentar porque ele é um alimento que você deve ser consumido ali na temperatura ambiente, a temperatura que ele está. Ele é para temperar, né? Porque se você esquenta ele, você tira justamente a propriedade dele que faz ele ser um óleo saudável. É um alimento que você consumir ele na temperatura ambiente. O extra virgem, agora o normal você pode usar para grelhar. Porque às vezes a pessoa compra, né, aqueles óleos extra virgem de 50 conto pra ter uma opção mais saudável, vai lá e esquenta ele, tá ligado? Sim. Tira toda... Ah, sim, é verdade. Você tira o propósito do que você gastou a mais, entendeu? Então, é basicamente isso. Então é isso, galera. Se vocês gostaram do vídeo, espero que vocês tenham gostado, espero que tenham aprendido alguma coisa. Se você tiver alguma coisa para acrescentar, como a gente falou, deixa nos comentários. Deixa seu like, se inscreve no canal e tamo junto. Ativa o sininho também e é nóis.